Desta vida caminhante, de mapas tão diferentes, em meio a tanta gente, povoados tão distantes, 7 mares navegantes, alfabetos, tantas letras, mesmo céu, tantos cometas. Eu não sou um forasteiro, meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta. Muito bem, alô você, amiga, você, amigo do nosso programa Hora da Prosa. Estamos recebendo aqui hoje um convidado especialíssimo, que é um trovador, poeta, compositor, cantor, de primeira, militante da cultura no Brasil inteiro e até internacionalmente. Nós estamos falando de Pedro Munhoz. Pedro Munhoz, conta aqui para os nossos internautas, nossos telespectadores, quem é você e o que você tem feito por aí, Pedro? Primeiramente, nosso bom dia, Jerônimo, a você, a todos os amigos e amigas que estão aí em casa, do outro lado da tela, nos assistindo, dizer que é uma satisfação primeiro estar aqui, né, no teu programa, participando pela primeira vez, e estar em Santo André, porque nós fizemos uma apresentação aqui lá no Sindicato dos Bancários. Eu sou o Pedro Munhoz, sou um gaúcho, né, nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Barra do Ribeiro, ali na beira do Rio Guaíba, em Lagoa dos Patos, filho de uma família de trabalhadores, né, e mais com envolvimento sempre muito com a cultura, com livros, com música e política dentro de casa. Meu pai um homem de esquerda, um homem militante, lutou contra a ditadura, sofreu as agruras que a ditadura, né, deixou como herança, né, para nós, e que até hoje temos todo esse sofrimento ainda se refletindo ainda sobre a gente. E muito cedo saí, botei o pé na estrada, muito cedo, fazendo um trabalho autoral, poético, fui musical e poético, refletindo, né, as canções, nas minhas canções e nos meus poemas, as questões sociais, as questões humanas, né, que afligem a sociedade, trocando ideias, cantando tudo por onde eu ando, né, cantando essas coisas que eu vivo, contando e cantando as histórias desse mundo, dessa sociedade, né, como um peregrino, como um caminhante, como eu costumo dizer. Sou um caminhante, levando o meu trabalho a todos os lugares, né, cantando desde teatros a quilombos, assentamentos, acampamentos, sindicatos, salões paroquiais, pequenos povoados, grandes cidades, capitais do Brasil, às vezes fora, sempre nesse formato, voz e violão, deixando sempre, priorizando a mensagem, priorizando a palavra, como todo trovador assim o faz, né? Então, um pouco isso, e faço isso há 40 anos praticamente, né? Fazendo esse trabalho, né? Já coloquei música em novela, trilha de cinema, teatro, documentários, enfim, o trabalho da gente anda aí. Depois, se tu me permitir, eu vou deixar as nossas redes sociais, onde é o espaço que a gente tem, é o único espaço que a gente tem, que é onde as pessoas nos acompanham, e infelizmente as pessoas nos acompanham bastante por lá também, né? Com toda certeza. Depois você vai me passar endereço de Facebook, Instagram, onde você está, YouTube, onde o pessoal vai encontrar seus vídeos e tal. Pedro, você, além de compor, cantar, você é um poeta. Publicou, inclusive, vamos aproveitar a oportunidade aqui para falar, publicou aqui pela editora Compacesso o livro Poemais e Outras Canções Urgentes, onde tem aqui uma série de poemas que nos fazem perceber o seguinte: você tem como objeto do teu trabalho, da sua criação, as relações que você estabelece com as pessoas pelo mundo afora. E tem também, pela leitura que eu faço dos teus textos, dos teus poemas aqui,
uma coisa assim de militante em prol da transformação da sociedade, né? Em busca daquele mundo que a gente imagina mais justo, etc. e tal. Eu queria que você nos contasse, por exemplo, como que é o teu processo de criação. Você já deu para perceber que é bastante eclético aqui nas suas músicas, tratam da revolução, do amor, enfim, da fraternidade, etc. Como é que você cria essa obra toda aí? Bem, Geraldo, primeiramente as coisas que eu crio, elas têm, digamos, uma base, uma sustentação nas minhas leituras, né, nas minhas leituras em casa, nos livros que eu leio, nos textos, no poder de observação, e inclusive tem um problema sério sobre isso, que os meus textos são longos, porque muitas vezes é difícil desenvolver, exercitar o poder de síntese, muitas vezes, e a arte ela tem que ter esse desafio de sintetizar, né? E muitas vezes é difícil, quando conto uma história, é difícil muitas vezes. Mas o meu processo de criação se dá muito em casa, eu trabalho em casa, eu tenho 10, 12, 15 horas, muitas vezes, de trabalho em casa, quando eu estou isso é diário, né? Trabalhando. Muitas vezes, no meio da noite, no meio da madrugada, perco sono, estou com uma coisa e começo a trabalhar e entro, amanhecer o dia, né? E sempre num processo muito manuscrito, né? Eu só vou trazer isso para o arquivo, para os arquivos de computador, depois. Eu tenho cadernos e cadernos e cadernos e cadernos escritos, né? Que são escritos a partir do manuscrito, né? E aí, a partir de algumas técnicas também que eu gosto muito, das formas trovadorescas, do poema justo, né, do poema das versificações fixas, métricas, rítmicas, rimadas, eu gosto muito disso, mas também gosto do poema solto. Você vai ver que nesse livro aqui eu tenho um poema dentro das formas fixas, e tenho o poema seguinte, poema versificação livre, no outro, e assim sucessivamente, né? Gosto muito de trabalhar assim, mas sempre procurando, não tenho uma dificuldade de criar uma situação, né? Eu gosto muito de escrever dentro daquilo que eu vejo, que eu observo, e quem sabe dentro daquilo que eu vejo e observo, eu coloco ali uma pequena pitada, né? Uma pitada, melhor para não ser redundante, uma pitada claro, da criação, da visão do poeta, mas criar uma cena e escrever a partir criar essa cena na minha cabeça, e depois essa canção, esse poema, dizer, não, isso aqui é um fato verídico que aconteceu. Não, eu não consigo fazer isso. Eu parto de uma ideia concreta, de uma experiência concreta, e a partir dali, quem sabe, algumas pitadas da poesia, da arte, que o poeta, o artista coloca, né? Então é mais ou menos isso que é nessa linha que a gente trabalha, sempre priorizando o ser humano, as relações sociais, as relações de trabalho, né? As relações de troca, né? Porque ninguém é só, né? Ninguém vive só e ninguém é sozinho no mundo, né? As relações são coletivas, né? Muito bem. E você é uma pessoa que rodou já no Brasil, fala de muitos lugares por onde você esteve. E você tem alguma preferência para cantar, para se apresentar? Tem algum público melhor que te receba melhor, assim, no Nordeste, no Sul? Onde é melhor? Onde você acha melhor atuar, cantar? O melhor público para mim, Jerônimo, é aquele que senta e me escuta. Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Eu não tenho preferência. Eu gosto de cantar mais lá, porque lá o pessoal me dá mais atenção. Não, eu não gosto de cantar lá, porque lá... Não. É a minha condição, sempre quando sou convidado, diz, olha, eu preciso... O que você precisa? Eu preciso de um público sentado me escutando. E que ele consiga me escutar, e que em algum momento, se ele tiver que fazer alguma intervenção, a gente consiga dialogar dentro do que está sendo proposto, do que o nosso canto propôs. Eu evito, com todo respeito, aos meus colegas, às minhas colegas que trabalham em bares,
restaurantes que fazem música ao vivo, que é um trabalho digno dentro do meio musical, né? Não, eu sou um músico que faço um trabalho totalmente autoral e que tem uma mensagem. Então, o público para mim, o melhor público para mim é aquele que senta e me escuta. Ah, mas às vezes tem 10 pessoas, não importa a quantidade de pessoas que vão me escutar. Eu quero que o público, né, prefiro esse público sentado, me ouvindo, me escutando, que no final a gente saia dali, que como eu sou um caminhante, eu sou um cara que anda viajando o mundo, né, andando por aí, é sempre um exercício de aprender, do aprender, a troca mútua, que eu consiga deixar alguma coisa, que eu consiga levar alguma coisa. Essa é a minha condição, né? Não tenho um público, não me atreveria a dizer, eu gosto mais daqui, eu não gosto de todos os lugares, desde que, né, a gente seja escutado, não ouvido, escutado, né, que é a condição primeira. Eu tenho observado, já assisti várias apresentações tuas, principalmente durante a pandemia, nas lives que você fez, passou um bom período se apresentando, né, com lives e tal. Criou, inclusive, uma modalidade que eu achei interessante, que era aquela live do chapéu. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Eu gostei muito daquele. Eu não quis, porque senão todo mundo estava na mesma situação. Sim. Você imagina se eu fizesse todo domingo uma live com chapéu. Pô, não teria. Né? Vamos fazer uma vez por mês. Mas foi um movimento interessante. 4 domingos e sempre o último domingo era do chapéu, porque aí, olha, gente, né? Agora essa aqui eu vou ter que pedir a ajuda do pessoal. Toquei nesse assunto para te perguntar o seguinte. Eu tenho visto muita gente que, da mesma maneira que tem escritores, que é a área onde eu mais trabalho, né? Então o pessoal fala, olha, não dá para viver de literatura, não dá para viver de poesia. Dá para viver de música, cara? Dá. Dá para viver, eu digo para você que está aí do outro lado, nos assistindo, dá para viver se você tiver coerência, princípios, valores e não negociá-los em momento algum. Em momento algum. Dá para viver de literatura? Dá. Dá para viver de teatro? Dá para viver da arte? Dá. Eu vivo do meu trabalho, desse trabalho que eu faço. Só para que vocês tenham uma ideia, depois da pandemia, que nós ficamos, que tu citou recém, 2 anos praticamente sem trabalho, eu voltei o ano de 22, trabalhei em 2022, trabalhei em 2023, e em abril do ano passado, eu tive um problema nesse ouvido, no ouvido esquerdo, um problema sério no ouvido, né, de audição, inclusive, né, agora que estou... Né, eu fiquei 1 ano em casa sem trabalhar, sem poder trabalhar. Veja bem, com trabalho, né, mas sem poder viajar. 1 ano. E esse 1 ano que eu fiquei em casa, eu me sustentei porque a gente tem que ser outra coisa, não pode ser perdulário. Você tem que ser um profissional também daquilo que você vai. Não é ganhar. Eu tenho uma frase que eu digo assim, ó, o que você ganha hoje, você guarda para amanhã pagar o ontem. Isso é uma frase que há muito tempo, ou seja, aquela coisa do músico, do artista, não, ganhei hoje, já gastei, porque amanhã, não, isso não existe, isso é uma visão capitalista, inclusive da arte, né? Dá para viver da música, no meu caso, mas se você quiser reconhecimento, venha para esse lado de cá, venha fazer esse trabalho como a gente fez ontem, né? Que você canta, como eu digo, canta para 10, 15, 20 pessoas, daqui a pouquinho você canta para 50, daqui a pouco, e você vai juntando, dá para viver. Mas com isso, com princípios, valores, né, sem negociá-los nunca, coerência, né, sem negociá-los nunca, porque aí você vai conseguir, com o tempo, você vai conseguindo ter o quê? A respeitabilidade, as pessoas reconhecem, é o processo que nos constrói. Né? Em tudo, você sabe, a gente sabe, né, Jerônimo? É o processo que nos constrói. E nesse processo de andar por aí com a minha música, hoje eu vim aqui, certamente daqui 1 ano, daqui 2 anos, não importa quanto tempo, eu vou voltar aqui porque eu tenho essa construção, com essa coerência. Então, dá para viver? Dá. Mas eu quero ter casa, não sei o quê, eu quero viver... Não.
você vai viver de maneira digna do seu trabalho, vai pagar suas contas, vai viver dentro dos seus limites, mas a arte lhe dá essa condição. Desde que você não, como eu digo, desde que você não queira ser não sonhe, você está, às vezes eu costumo dizer para alguns amigos, que querem viver nessa linha artística, nessa condição de ser, mas pensam, ou seja, corpo de lambari e cabeça de tubarão, né, como eu costumo dizer, não dá. Não dá. Isso aqui é uma condição que você tem que ter exatamente a noção. E outra, você tem que ter uma noção de classe, de condição de classe. Você é classe trabalhadora, você não é. Você é um artista é um operário da arte, é um trabalhador da arte, como qualquer outro. Não é um iluminado, não é um privilegiado. Não, você tem que levantar. Eu levanto, Jerônimo, 4 da manhã. Eu trabalho até o meio-dia. Todos os dias. 4 da manhã eu acordo e trabalho até ao meio-dia. Disciplinado. Disciplinado. Em casa, eu não tenho patrão, eu não tenho chefe, eu moro só. Né? Eu acordo, eu deito 8 da noite, eu não estou viajando. Eu deito 8 da noite, acordo às 4, tomo café, às 6 da manhã. Antes disso, eu já estou sentado no computador, fazendo contato, trabalhando, e aí tem um dia que surge coisas para escrever, meio-dia eu encerro a minha atividade. Aí qualquer problema que eu tenho que resolver, cara, eu vou resolver amanhã. Isso hoje, o meu turno de trabalho é assim, você tem que ter disciplina, você tem que trabalhar, e aí a gente consegue fazer essa... mas como é que tu faz tanta coisa? Porque a gente trabalha numa escala também de consciência e de coerência e de disciplina, né? Um pouco isso. Pedro, você conseguiu colocar uma música tua numa trilha sonora de novela global, né? Tua música tocou lá na emissora do Plim Plim. Do Plim Plim. Conta pra gente aqui. Então, primeiro eu quero te pedir uma coisa. Sim. Dá uma palhinha da música que entrou na trilha da novela, para que o nosso público saiba do que a gente está falando. Essa música foi gravada pelo Teatro Mágico, a trupe Teatro Mágico, Fernando Anitelli, pessoal aí de Osasco. Quero mandar um abraço e um beijo, um abraço forte ao pessoal do Teatro Mágico, né, através do nosso querido Fernando Anitelli, o Gustavo, seu irmão, que é produtor. E essa canção foi para Flor do Caribe, a novela Flor do Caribe, em 2013. E ela, uma música já tinha sido, virou tema de movimento social, rodou o Brasil, né? Eu gravei essa música, compus em 99, gravei, lancei escrevi em 99, ela foi lançada em 2002 por um CD meu, o segundo CD que eu gravei. E em 2002, 10 anos depois, 11 anos depois, ela acabou sendo gravada pelo Teatro Mágico. Em 2013, 12, 13 anos depois, foi para a novela, né, que é Tudo Aconteceu num Certo Dia, Hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem a classe o globo, mas tinha nome o lugar, era a terra. Essa canção da Terra foi uma música que foi para a novela e dentro dessa proposta que eu digo, né, Geraldo? Dentro disso que eu digo, coerência, valores, princípios, trabalhando nessa linha que eu acabei de contar um pouco para vocês da minha vida, do meu processo. Dentro disso, essa música acabou chamando a atenção da grande mídia, né? Muito bem. Isso muito bem. Isso não é uma coisa que qualquer um consiga. Não é milagre, é trabalho. É um feito importante. Claro. Então, gente, Pedro Munhoz é isso. Além de cantar, Pedro, quando se apresenta, conta, é um contador de histórias também, né? Eu te vi ontem, foi a melhor explicação, a melhor exposição sobre a Revolução dos Cravos que eu já vi,
foi a maneira que você contou ontem lá, o que aconteceu em Portugal em 1974. Embora, inclusive, você tenha citado a canção do Chico Buarque, que é lindíssima, né? Sim. Sobre a Revolução dos Cravos, mas a maneira que você falou das mulheres colocando o cravo na ponta dos fuzis, as pessoas ficaram assim, como se fossem alunos prestando atenção numa aula. Foi muito, muito interessante. Você fala bastante, transmite muita coisa durante os teus shows. Eu diria que show do Pedro Munhoz é também uma fonte de conhecimento. Assistam, procurem nas redes sociais. Tem muita coisa do Pedro no YouTube, né? Shows no YouTube. Assistam, vale a pena. Você publicou um livro já, poemas. Sim. E agora? Você tem mais planos, tem mais coisa? Pois é. A gente estava conversando, não sei se ainda esse ano, ou para o ano que vem, aqui pela Copacesso, né? A gente vai fazer. A Copacesso tornou-se assim a grande parceira nossa, exatamente por esse entendimento. Algumas editoras, não veio o caso aqui quais, né? Na época me procuraram para editar esse primeiro livro. Esse livro aqui, ele na verdade ele não foi pensado como livro. Ele foi pensado assim, eu vou juntar algumas ideias e vou colocar aqui. Foi o que a gente fez. Na época vinha um encarte, um CD, que eu coloquei exatamente, um DVD, perdão, que eu gravei um DVD e aí a gente lançou um livro e um DVD. Cara, foi um sucesso muito grande, né? E tanto que tem um poema aqui chamado Morrer, que tenho morrido muitas vezes, perdão aqui, rapidinho. Rapaz, vamos ver se eu encontro aqui. Tenho morrido muitas vezes, depois respiro fundo, lavo o rosto, sigo em frente. Não é fácil morrer, difícil é renascer, fingir-se de sol, cegar a lua, beber o mar. Detestável seria ter a covardia dos que me mataram. Eu sigo renascendo, eles seguem covardes. Né? Esse poema aqui, Jerônimo, viralizou na internet, que eu tive que, em alguns momentos, o poema era a autoria dada a Cecília Meirelles, a Mário Quintana, a Maia Covas, que eu não sei quem mais, né, a poeta, e esse poema é de um filho de uma costureira e de um trabalhador da construção civil, levou muito tempo, né, e a última vez que nós tivemos notícia, tinha quase 2 milhões de visualizações do poema e replicado e essa coisa toda, né? Agora nós estamos com a ideia de lançar, Jerônimo, um livro chamado Palavras em P e B, ou seja, palavras em preto e branco, né? Que são pequenos poemas, pequenas mensagens rápidas, né? Para uma leitura mais dinâmica. E aí nós queremos fazer, não sei se eu vou ter perna para fazer esse ano, ou o ano que vem, que eu estou preparando uma outra situação. O ano que vem eu vou completar 50 anos de violão. Então, quem sabe nos 50 anos de violão a gente faça tudo junto. E aí eu quero voltar a Santo André e quero um compromisso com vocês, né, com a Copacesso. Fazer uma apresentação num espaço como esse aqui, fazer uma apresentação aqui na Copacesso para os amigos lotar. É um espaço pequeno, então é fácil de lotar, né? Então, vir aqui cantar aqui para vocês aqui, para a gente celebrar esses 50 anos de violão, quem sabe lançar o livro aqui, fazer um trabalho mais de cerca, mais de perto, com a Copacesso, que é também uma grande parceira e uma grande lutadora nesse processo da arte, da educação e da literatura, né? Muito bem, Pedro. Então, gente, olha, vamos aguardar aí para o próximo ano 50 anos de estrada de Pedro Munhoz e vamos comemorar aqui na Copacesso. Vamos pensar. Falar isso para o Leonardo Campos vai adorar essa ideia. Ele fica apaixonado por essas coisas, ele vai querer. Então, Pedro, você, esse teu conhecimento que você traz para a tua arte, para a tua obra, como é que você adquiriu todo esse conhecimento? Isso é fruto de da educação acadêmica? Você é um autodidata? Como é que você estuda essas coisas? Bom, Leonardo, eu sou um autodidata, né? Eu estudei
Eu fiz o ensino médio a muito custo, né? Mas eu estudei em colégio religioso, né? Fiz até na época do ginásio, né? Fiz até o ginásio num colégio religioso. Depois iniciei o segundo grau na época do ensino médio. Não tinha como, porque eu já estava na estrada, né? Mas consegui terminar na época daqueles supletivos da vida, né? Fui lá, fiz as provas e estou passado e me formei mais ou menos nessa base. Mas sempre tive em casa, e tenho até hoje, a disciplina da leitura e do ensino, né, do autodidata, do aprendizado, né, direto, né, individual, em casa. E a partir daí eu fui assumindo, adquirindo esses conhecimentos, aprendendo muita coisa, e sempre a curiosidade, né, aliada à disciplina. A disciplina, se você quer, eu acredito sempre em processo e disciplina. Eu acho que essas duas coisas, mas eu não consigo escrever. Não, você não vai conseguir fazer tudo numa hora só. Você vai ter que saber que tudo se trabalha em doses homeopáticas, né? Dia após dia, passo a passo, né? Mao Tse Tung dizia que a grande caminhada se dá com o primeiro passo, né? Então, eu sou fruto disso, né? Aí depois fiz vestibular. Uma vez tentei fazer vestibular para filosofia, aí eu passei, né? E não consegui dar conta da faculdade, não consegui, né? Eu disse, não, é melhor eu continuar nesse meu processo de ler, eu já, né, sempre lendo muito coisa sobre filosofia, muita literatura de filosofia, e, enfim, de todas as áreas, digamos assim. Eu acho que isso acabou servindo para o meu trabalho musical, que hoje a gente acaba, nas apresentações, a gente acaba, digamos assim, versando um pouquinho de cada coisa, a gente versa sobre várias situações, porque faz parte desse universo da leitura, desse universo do entendimento, e sempre, Jerônimo, não desconectando do ser humano, né, das relações humanas. Isso não, nós somos o princípio, o meio e o fim do meu trabalho, né? O ser humano, as relações humanas, as reações, né, também ligado às questões ecológicas, né, da agroecologia, dos animais, das plantas. Tem muita coisa sobre isso, da água. Enfim, a gente tem uma série de canções e poemas que versam também sobre isso, né? Muito bem. Pedro, pode não parecer, mas o nosso programa está chegando ao final. Mas que pena. É realmente uma pena. O tempo é muito curto aqui na Hora da Prosa. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma canção, claro, antes da gente encerrar a nossa conversa. Claro, com certeza. Eu vou cantar uma canção, vou cantar um pedacinho, não sei se dá para cantar todos, se dá para cantar um pedacinho. Não pode, vamos ver, vamos cantar, vai cantando. Tá bem, qualquer coisa. Uma canção que eu fiz em homenagem ao Paulo Freire, Patativa do Assaré e Bertold Brecht. Foi uma canção chamada Sabedoria Popular, que engloba um pouco isso, que diz assim: me responda se puder, pois a pergunta requer. Então pergunto, seu moço, qual missão de ensinar, repartir e vivenciar, aprendendo com o povo? Experiência muito rica, povo escuta, povo explica, e o mundo vem mediar. Estrada de ida e vinda, divina maravilha da gente se ensinar. Cantemos assim de novo, a menino, velho, moço, o milagre das espigas. É o verde da plantação, é a chuva no sertão, eu te ensino, tu me ensinas. Cantemos assim de novo, a menino, velho, moço, o milagre das espigas. É o verde da plantação, é a chuva no sertão, eu te ensino, tu me ensinas. A resposta não é tudo ensinar, é estar junto, dividir, multiplicar. É contar sem ler no livro, aprender é estar vivo,
é o que nos faz caminhar. Poesia para quem olha, se emociona e chora, no contente de alegria, dividindo sentimentos, coração, conhecimento, razão e sabedoria. Cantemos assim de novo, a menino velho moço, o milagre das espigas. É o verde da plantação, é a chuva no sertão, eu te ensino, tu me ensina. Pedro Munhoz, muito bem, Pedro. Te agradeço demais por ter vindo aqui. Obrigado por tudo. Você é um amigo assim daqueles que a gente tem que carregar com muita emoção, com responsabilidade, com dedicação. Muito obrigado por ter vindo aqui participar do Hora da Prosa. O nosso programa vai ficando por aqui. E a você que nos acompanha, até a próxima semana. Tchau, gente. Obrigado.